Olá, chegamos ao dia 109 do nosso plano de leitura. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos pegar 3 livros que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver: Atos, Deuteronômio e Jó. Sabe o que eles têm em comum? Um fio condutor poderoso que fala sobre rejeição, sobre sofrimento, mas principalmente sobre uma esperança que simplesmente não morre. Vamos mergulhar nisso para entender como a fidelidade de Deus brilha justamente nos momentos mais difíceis. E tudo começa aqui, com essa pergunta. Uma pergunta dura, direta, feita a Moisés pelo próprio povo dele. Imagina a cena, ele tentando ajudar, e a resposta que ele recebe é essa: puro desprezo. Essa palavra, rejeição, vai ser o nosso ponto de partida. É um eco que a gente vai ouvir várias vezes ao longo da nossa conversa de hoje. Então, essa rejeição que Moisés sofreu não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Não mesmo. Séculos depois, lá no livro de Atos, Estevão vai argumentar que isso, na verdade, é um padrão. É um eco que se repete, sabe, de uma forma bem dolorosa ao longo da história do povo de Deus. E ele vai nos mostrar direitinho como isso acontece. E aqui a gente vê o argumento de Estevão de um jeito bem visual. Ele mostra um ciclo bem trágico. Começa lá atrás, com a rejeição de Moisés. Passa pela idolatria no deserto, o que é mais uma forma de rejeição. Depois, a perseguição aos profetas. E tudo isso culmina no ponto mais baixo, o fundo do poço, a traição e a morte do justo, o próprio Jesus. É um padrão consistente e, vamos combinar, bem desolador. E o mais impressionante de tudo é que isso não era novidade para ninguém. O próprio Moisés, lá em Deuteronômio, já tinha cantado essa pedra. Ele sabia, ele previu que o povo ia se desviar. Ou seja, a história que Estevão conta séculos e séculos depois é basicamente o cumprimento da profecia daquele líder que foi rejeitado lá no começo. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o contraste que o Cântico de Moisés apresenta. De um lado você tem Deus, chamado de a rocha. Pensa nisso, algo firme, imutável, perfeito, fiel. E do outro lado, o povo, que no momento de tranquilidade fez o quê? Rejeitou a rocha que é o seu Salvador. É um confronto direto entre a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. Agora a gente vai mudar um pouco o foco. A gente sai dessa história de rejeição de uma nação inteira e mergulha na dor pessoal, profunda de um único homem. A história de Jó mostra como esse sentimento de abandono é universal, sabe? E como pode ser absolutamente devastador. A dor de Jó começa onde dói mais, dentro de casa. A família, os amigos, as pessoas mais próximas, de repente, viram estranhos. Isso não é uma rejeição teórica, lá longe. É uma dor real que rasga os laços mais importantes. E a coisa só piora. A camada de sofrimento fica mais profunda. Não é só distanciamento, agora é esquecimento. As pessoas que deveriam estar lá, apoiando, simplesmente fingem que ele não existe. É a definição de solidão absoluta. E aí vem o golpe final, a traição. Porque não são inimigos que estão atacando Jó, são aqueles a quem amam. Essa é talvez a forma mais cruel de rejeição, quando o amor vira o contrário, vira hostilidade. A dor de Jó, no fim das contas, espelha a dor de Moisés, dos profetas e, claro, a de Cristo. Mas é exatamente aqui, no fundo do poço, no meio de toda essa rejeição e sofrimento, que a gente encontra a grande virada da história. Da escuridão total de Jó vai surgir uma declaração de fé que, nossa, muda tudo. Uma esperança que, de novo, se agarra à ideia de uma rocha. Parem um pouco e pensem no poder dessa frase. No meio da dor mais absurda, abandonado por todo mundo, Jó levanta a cabeça e fala: eu sei. Ele não acha, ele não tem esperança. Ele sabe. Sabe que o Redentor dele vive. Ele tem a certeza de que a injustiça e a rejeição, elas não vão ter a última palavra. E essa esperança vai além da vida, além da própria morte. Ele tem certeza de que mesmo depois que o corpo dele se desfizer, ele vai ver Deus. Percebem como não é uma esperança vaga? É algo pessoal, visual. Ele vai ver a sua própria vindicação, com os próprios olhos. E essa esperança incrível de Jó nos traz de volta para Estevão. A fé que Estevão demonstra nos seus últimos momentos de vida não é só uma ideia, uma teoria. É a esperança de Jó personificada, vivida até as últimas consequências. Imagina a cena, as pedras voando na direção dele e Estevão não olha para os seus agressores. Ele olha para cima. E o que ele vê? Exatamente o que Jó esperava ver. Ele vê a glória de Deus e o seu Redentor, Jesus.
E Jesus não está sentado, está de pé, como se estivesse pronto para recebê-lo. É a vindicação final, no exato momento da maior rejeição humana possível. E a prova final, a prova de fogo da sua fidelidade está nas suas últimas palavras. Em vez de uma maldição, ele oferece perdão. A fé inabalável no Redentor o liberta para conseguir amar até os seus inimigos. Essa graça absurda, é o fruto de uma fidelidade vivida no meio da aprovação mais extrema. A história podia muito bem terminar aqui, né? Como uma tragédia. Mas a fidelidade de Estevão, mesmo na morte, acaba se tornando uma semente. E o que nasce dessa semente é algo que, sinceramente, ninguém podia imaginar. Olhem só para esse efeito dominó. O martírio de Estevão dá início a uma perseguição terrível. O que parece ser uma derrota total força os cristãos a fugirem de Jerusalém. Só que, ao se espalharem, eles levam a mensagem junto com eles. Ou seja, a tentativa de destruir a igreja se tornou, ironicamente, o motor da sua expansão. A rejeição e a tragédia geraram um crescimento sem precedentes. Pois é, explorar essas conexões, sabe? Ligar esses pontos nas escrituras. É isso que a gente adora fazer por aqui. Se essa nossa análise de hoje ajudou a enxergar a Bíblia de um jeito diferente, então já sabe, né? Deixa aquela curtida para fortalecer e segue o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de descobertas juntos. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Assim como a fidelidade de Estevão teve um impacto que ele mesmo nunca chegou a ver, onde será que a nossa fidelidade hoje, nos nossos desafios, nos nossos momentos de rejeição, pode estar plantando uma semente para um legado inesperado no futuro? Fica aí a reflexão. Até a próxima.